meus irmãos. Beber minha água, né? Nesse mês vocês já acostumaram eu aqui bebendo água, né? Como o pastor Jadson já disse, esse mês começa o mês da família. Maio é considerado o mês da família. A família, ela é a primeira instituição criada por Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Que nada do que... Se não existisse a família, nada existiria. Deus, ele criou o homem e criou a mulher. E todas as outras instituições criadas pelo homem não existiriam se não fosse a família a primeira de todas elas. A família, ela é uma obra do Senhor. A família, ela foi criada pelas próprias mãos do nosso Criador. E como uma criação de Deus, ela não poderia ficar de fora das tentações e dos problemas que o inimigo das nossas almas trazem às nossas famílias. As famílias, elas são perseguidas todos os dias. Todos os dias o inimigo de nossas almas, ele tenta destruir as nossas famílias, porque a família, ela é uma instituição criada por Deus. E aqui nós poderíamos citar muitas famílias nas Escrituras. Um exemplo, Adão e Eva. Como foi a sensação de ver o seu filho mais velho assassinar o seu filho mais novo? Como deve ter sido essa sensação? A primeira família da história, o filho mais velho assassina o filho mais novo. O que dizer de Abraão, que erroneamente, se deitando com a sua serva Agar, tem um filho que não era o filho com a sua esposa, e depois de alguns anos, Sara, sua esposa, vira e fala: olha, vai embora aqui de casa. Como deve ter sido para Abraão ver aquele menino, seu filho, partir para o deserto sem rumo. Como deve ter sido para Isaac, que orou 20 anos para que a sua esposa ficasse grávida. E quando ela fica, descobrem que tem 2 nações no ventre. E não sabendo criar esses 2 meninos, colocam um contra o outro constantemente. Inimizade entre os filhos. O que falar de Jacó, então, que por ter várias esposas, teve muitos filhos. A Bíblia fala os 12, mas as filhas não contam. E ver os seus 11 filhos mais velhos se tornarem inimigos de José, o mais novo, o caçula. E venderem o caçula para comerciantes. E depois mentirem ao pai do ocorrido, né? Não contaram o que fizeram. Então nós vemos várias histórias na Bíblia de homens de Deus que acabaram sofrendo por muitas vezes não cuidarem da sua própria família. O que falar de Davi, desprezado pelos pais, pelos irmãos. Todos achavam que um dos irmãos seria o próximo rei de Israel, menos Davi. Davi, ele ficava escanteado. Davi, ele se torna genro de Saul e depois de alguns anos o próprio sogro tenta matá-lo. Crises e crises familiares. Nós vemos isso se repetindo na Bíblia muitas e muitas vezes. Isso nos ensina algo, irmãos. Não existe família perfeita. Não existe. Existe a nossa família amada, a que nós amamos. Mas nenhuma família é perfeita. Ninguém pode se levantar e dizer: olha, minha família, ela do começo ao fim, ela é perfeita 100%. Sempre tem os problemas. Não existe famílias perfeitas, porque famílias são feitas de pessoas e pessoas não são perfeitas. Então é impossível termos uma família sem problemas. Mesmo que não seja no núcleo ali, pai, mãe, filho, mas se abrirmos um pouco o leque com cunhado, com sogra, com sogro, com pai, com mãe, com irmão, né? Nós sempre temos alguma coisa. Vocês dão risada, né? Muitos aí deram risada. Mas é verdade. É difícil nós termos uma família onde nós não tenhamos algo para consertar. Sim ou não? Amém. Achei que era só a minha. A palavra de hoje é o tema cujo é: lute pela sua família. Porque ela pode não ser perfeita, mas ela é a sua família. Lute por ela. É o papel que eu tenho, é o papel que todos nós temos. O maior ministério de uma pessoa é a sua família. Vamos ao texto bíblico, irmãos. Abram em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1.
1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao 10 e depois do 18 ao 20. Amém? Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram ao seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram as suas mulheres, os seus filhos e suas filhas, que tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em voz alta até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Jezreel, e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens estavam falando em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficavam alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Agora o versículo 18 ao 20 diz assim: Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que foram levada. Davi recuperou tudo, e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: esses são os despojos de Davi. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse mês. Te agradecemos pelo mês que passou, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos sustentou, te agradecemos porque o Senhor, como sempre, nos abençoou e nada nos deixou faltar, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar nesse mês que se inicia e que nós possamos refletir sobre a nossa família, Pai. Que nós possamos lutar pela nossa família com a palavra do Senhor e com oração e joelhos no chão. Em nome de Jesus, amém. Para nós entendermos um pouquinho desse contexto, por que aconteceu isso, por que essa cidade foi incendiada, nós voltamos um pouquinho para trás. Como eu já disse, já começou com uma família um pouco desestruturada. Davi, na sua casa, já era considerado alguém qualquer, era o menor, era aquele que ninguém dava valor. Era aquele que jamais olhava e falava: olha, esse quem sabe pode ser o próximo rei de Israel. Porém, chega um dia em que Samuel chega à casa de Jessé, e ele unge quem rei de Israel? Davi. Davi então é ungido rei de Israel. Porém, ele não assume o trono imediatamente. E os seus irmãos na batalha estavam fugindo de um filisteu, um gigante filisteu, Golias, durante 40 dias. E Jessé diz para Davi: olha, vai lá levar mantimentos para os seus irmãos. Davi, ele poderia muito bem falar: pai, o senhor não entendeu que eu fui há pouco tempo consagrado rei de Israel. Eu não vou ficar aqui servindo de office boy, não. Eu não vou levar comida para ninguém, eu sou o rei de Israel. E a minha reputação como fica? Mas Davi, na sua humildade, foi e levou os mantimentos para os irmãos. E vendo Golias e a afronta que ele fazia ao povo de Deus, e sabendo também qual era a recompensa para quem matasse Golias, que era casar com a filha do rei Saul, ele então enfrenta o rei, e todos já conhecem a história. Ele vence Golias, arranca a cabeça de Golias, e acaba se tornando genro do rei que ele haveria de suceder. Ele acabou se tornando genro de Saul. Porém, como nós estamos falando de família, o sogro de uma hora para outra fala: eu vou matar esse rapaz. E começa a perseguir Davi. Em todo lugar o sogro começa a perseguir o genro, que tem que se esconder em campos, cavernas, em tantos outros lugares e muitas vezes até fora do território de Israel.
Davi, então, ele chega à terra dos inimigos, os amalequitas, pedindo refúgio, que até pouco tempo era um inimigo. Pedindo refúgio, pois o seu sogro queria matá-lo. O rei de Israel estava atrás dele. Então o inimigo aceita refugiar Davi e aponta uma cidade onde ele e os seus 600 homens, que ele preparou, que ele ensinou, e suas famílias, mulheres, filhos e todos eles pudessem morar, que é essa cidade com o nome muito bonito de Ziclag. Ziclag. Essa era a cidade onde Davi e todos os seus homens, com suas mulheres e seus filhos, estavam morando refugiados, fugindo do Saul. Até que um dia, novamente, o rei dos amalequitas declara guerra a Saul novamente. Já pensou a situação? Davi refugiado num país onde estava declarando guerra ao seu sogro e o povo de Israel. A essas alturas, Davi já estava muito íntimo do rei dos amalequitas. Já estava ali como braço direito, fiel. Pois ele me acolheu, ele salvou a mim e os meus homens. E parte para a guerra contra o povo de Israel junto com o inimigo. Até que alguns conselheiros amalequitas falam para o rei, olha, não é uma boa ideia Davi não. Primeiro que ele é israelita, primeiro que ele tem uma tropa preparada junto com ele, e se esse rapaz decide virar casaca no meio da batalha e se volta contra nós? E daí? Mandaram Davi e sua tropa voltar para Ziclag. Quando eles chegam lá, a cidade estava toda queimada, toda destruída. Levaram seus filhos, suas filhas, esposas, os idosos que ali viviam, ou seja, o inimigo levou a família toda de Davi e de seus 600 homens embora, como prisioneiros. Quando os soldados de Davi veem isso, se revoltam contra ele. Pois eles só estavam ali em terra estrangeira por causa que Davi pediu refúgio. E falam em apedrejar Davi pelo acontecido, pois quando mexe com a família, a coisa é diferente. Eles estavam sem suas famílias, sem seus filhos, levados como prisioneiro. Não havia mais paz, era um cenário triste de guerra, sem a família. E nós vamos aprender um pouco mais essa manhã sobre os exemplos que Davi nos deixou. Esse é o cenário que nós vamos falar. Lute pela sua família. Um cenário onde Davi não estava em sua nação, com os seus próprios homens contra ele para matá-lo. Desesperado porque não estava com os seus filhos e suas mulheres e todos com a sua família. Era um cenário ruim. E é isso que nós vamos falar essa manhã. O primeiro ponto, no versículo 3 ao 4, nós lemos assim. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. O primeiro ponto aqui que eu coloco é lute pela sua família com lágrimas. Porque as lágrimas, elas representam um coração quebrantado. As lágrimas, elas representam perante a Deus uma pessoa que diz, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais planos, eu já cansei de tentar, eu não tenho mais saída para esse problema. Senhor, me ajuda. A Bíblia diz que Deus recolhe as lágrimas em seu odre celestial, não é isso? Deus não resiste a um coração quebrantado. Derramar lágrimas significa você dizer para Deus, Senhor, eu não tenho mais forças para lutar contra esse problema. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dar testemunho que o seu casamento já tinha ido, não tinha mais chance para o seu casamento ou para os seus filhos. E através das orações e através das lágrimas, Deus transforma toda a situação. Deus traz de volta o marido ou a esposa que se foi. Deus traz de volta aquele filho que muitas vezes se desviou. Porque para Deus nada é impossível. E a família é uma instituição dele. Muitas vezes gritar e brigar nem sempre vai funcionar. Nem sempre a briga ela é o melhor caminho.
Muitas vezes, ao invés de nós brigarmos para tentar mudar as pessoas, temos que pedir àquele que muda as pessoas. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu, não sou o pastor Jadson pregando aqui. É o Espírito Santo. Esse é o papel dele. Então nós temos que orar e clamar a Deus pelas nossas famílias, com lágrimas, derramados perante ao Senhor. Um pastor americano chamado Tim Cymbala conta que sua filha mais velha se desviou e estava vivendo uma vida totalmente imoral e mundana e saiu da casa dele. E ele conta que certa vez ele já estava bem desgastado pela situação de ver sua filha cada vez mais se perdendo em drogas e bebida e tudo mais. E ele conta que certa vez eles chegaram numa vigília, pastor Batista também. Eles chegaram numa vigília e uma irmã se levantou e falou: pastor, sabe o que eu reparei? A gente nunca levantou um clamor por essa menina. A gente nunca derramou lágrimas por essa menina. Vamos fazer isso hoje. E toda a igreja levantou um clamor e oraram, e oraram, e oraram por essa garota. E quando ele chega na sua casa, ela estava lá, na porta, pedindo perdão para ele, se reconciliando com a família, voltando à casa do pai, entregando a sua vida para Jesus. Porque nem sempre brigar vai adiantar. Ele é o único que transforma o nosso coração. É o nosso Deus. Lute pela sua família aos pés do Senhor. Use ferramentas espirituais, porque nem sempre as físicas vão adiantar. O segundo ponto, no versículo 6, diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. O segundo ponto é: lute pela sua família com o seu ânimo renovado no Senhor. Não basta ter lágrimas se nós não tivermos ânimo. Qual que é a palavrinha que aparece antes de Davi aí? Vamos lá, de novo no 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, sabe o que significa esse porém? A barra estava tranquila para Davi? Terra estrangeira, traído não, mas a sua própria tropa que sempre caminhou com ele, falou: ó, Davi, a gente vai te matar, cara, levaram a nossa família, a culpa é sua. Fugindo do seu sogro, que além de tudo, ele estava em terra estrangeira, mas se ele voltasse para a terra dele, ele morreria, porque Saul estava querendo matá-lo. Os seus filhos não estavam ali, a sua família não estava ali, tinha todos sido levados embora. Qual de nós ficaria em paz numa situação dessa? Qual de nós aqui ficariam em paz numa situação dessa, na mesma situação de Davi? Algum de nós? É impossível. É impossível. Davi, ele tinha então muitos e muitos motivos para jogar a toalha, sim ou não? Ele tinha muitos motivos para desistir, para ir embora ou fugir dos seus homens, pois eles estavam querendo matá-lo também. Porém, Davi fortaleceu-se no Senhor. Em outras traduções diz que ele se animou ou reanimou-se no Senhor. Independente da situação que nós estamos enfrentando dentro da nossa família, tenha ânimo, reanime-se no Senhor, fortaleça-se no Senhor. Porque muitas vezes o nosso ânimo, muitas vezes as nossas atitudes, elas dependem muito da situação, sim ou não? Se está um cenário legal, eu estou feliz, estou animado. Se está um cenário catastrófico, eu estou desanimado e não quero fazer mais nada, eu estou desistindo de tudo. Nós pensamos assim. Sabe, irmãos, muitas vezes algumas pessoas já perguntaram para mim: pastor, como que Davi era segundo o coração de Deus? Esse rapaz só fez bobagem. E não é mesmo? Ele fez muita coisa errada, mas ele é ser humano, como todos nós.
Mas sabe por que ele era o segundo coração de Deus? Porque nos momentos em que todos jogavam a toalha e se viravam contra Deus, ele era quem se ajoelhava e clamava perante ao Senhor. Por isso ele era segundo o coração de Deus. Pois ele sabia onde estava o refúgio dele. Ele sabia quem sustentava a vida dele. Então nós vemos que Davi ele não olhou para as circunstâncias. Davi ele não olhou ao seu redor. Ele não olhou para os seus 600 homens, ele não pensou no sogro, ele não pensou nos filhos que estavam sendo levados como prisioneiro, embora ele estava aflito por isso. Mas Davi se reanimou no Senhor, porque eu sempre digo, a tempestade muitas vezes ela é feia, mas existe um Deus que está acima dela. A tempestade ela chega para todo mundo, mas tem um Deus que está acima dela e é maior que ela. Preguei há muito tempo aqui já sobre a tempestade, quando Jesus estava no barco. Estava aquela tempestade toda. Quem que acalmou a tempestade com apenas uma palavra? Jesus. Para ele não existe impossibilidades, para ele não existe cenário tão ruim que ele não possa intervir. Porém, se anime no Senhor. Saiba em quem você tem crido. Pois ele não te desampara, ele não desampara a sua família. O cenário está ruim, está caótico. Tudo bem, vamos clamar ao Senhor mesmo assim. Não vamos olhar para as circunstâncias e jogar a toalha, irmãos. Não desista. Não desista. Lembre-se que Jesus não desistiu de você num cenário de dor e morte como foi na cruz do Calvário. No cenário mais doloroso da história, Ele não desistiu de você. Não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista da sua família em geral. Lute pela sua família. Pois como eu disse no começo, ela pode não ser perfeita, mas ela é a sua família. O terceiro ponto diz, no versículo 7 e 8. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Lute pela sua família orando a Deus por uma direção sobre o que fazer. Alguém aqui já ficou numa situação que não sabe o que fazer? Não tenho mais planos para esse problema. Eu já lutei com todas as minhas forças, eu já esgotei todo o meu estoque de inteligência e o que eu poderia imaginar. Não tenho mais alternativa, esse problema ainda persiste, ainda continua. Alguém já passou por isso? Acho que todos nós, né? Existem situações que nós não temos mais forças e capacidades para ficar de pé. Mas temos que orar a Deus pedindo uma direção. O que é uma pessoa perdida, irmãos? Perdido no sentido geral. Alguém que não sabe para onde ir. Sim ou não? Bom, eu sei de onde eu vim, mas para onde eu vou, eu não sei. Isso é uma pessoa perdida. Mas com Deus nós jamais ficaremos perdidos, pois Ele sempre nos aponta a direção e o que fazer. Nós vemos que Davi orou ao Senhor, devo perseguir os invasores? Acaso vou conseguir libertar os prisioneiros? Sabe o que isso mostra, irmãos? Que orar não é você gastar um tempão orando e com palavras eloquentes, não. Com palavras de efeitos, toda bonita, aquela oração que todos gostariam de fazer. Passando para os nossos dias, o que Davi orou aqui? Senhor, devo ir atrás? Sim ou não? Amém. Ele orou assim, devo ir atrás, Senhor? Amém. Orar, Deus não está preocupado com as suas palavras, Ele está preocupado com aquelas palavras que vêm do coração. Tem uma história motivacional que diz que uma senhora vivia com a sua netinha num casebre bem distante da cidade, em área rural. Não havia nada por perto ali, exceto um mercadinho que eles faziam as compras. E essa a netinha fica muito doente, fica gravemente doente,
quase a ponto de morrer. E a sua avó então sai desesperada e começa a andar e anda quilômetros e quilômetros, horas e horas, até chegar à cidade mais próxima, onde tinha um hospital público. E chega e conta para a atendente: olha, minha neta está assim, ela está quase morrendo, eu preciso de ajuda. E a atendente do hospital diz: senhora, as condições aqui também são precárias, a gente não tem condição de enviar um médico a tantos quilômetros de distância aqui. A única forma da sua neta ser atendida aqui é a senhora trazendo ela. Mas como ia trazer a neta mal levantava da cama, quanto mais fazer uma caminhada longa daquela. Enfim, ela saiu dali desanimada, triste, com o pensamento que iria perder a sua neta. Então ela passa na frente de uma igreja que estava com as portas abertas e ela entra. E ela vê algumas mulheres ajoelhadas orando a Deus. Ela nunca tinha orado, ela nunca tinha entrado numa igreja. Ela não sabia nem o que fazer naquele momento, mas ela viu o pessoal ajoelhado, ajoelhou também. Ela viu o pessoal com o olho fechado falando com Deus, ela disse: eu vou falar também. Então ela começa a orar, na simplicidade dela: Senhor, a minha netinha está doente. Se o Senhor puder dar um pulo lá em casa, para ver o que ela tem, eu agradeceria muito ao Senhor. Eu moro na rua tal, número tal, perto de um mercadinho. O Senhor passa o mercadinho, continua em frente, na segunda esquerda o Senhor vira, mas a porta está trancada, Senhor. A porta está trancada e eu deixei a chave embaixo num tapete vermelho que fica à frente da porta. O Senhor pode pegar a chave, abrir, só não esquece de colocar de volta, porque quando eu chegar e não tiver a chave ali, eu vou ficar trancada para fora. Na simplicidade dela, ela orou desse jeito. E as outras irmãs começaram a rir dela. Começaram a tirar sarro dela. Essa senhora, ela vai embora. E quando ela chega na casa dela, tem uma surpresa. A neta estava brincando no quintal. E ela chega, ela fala: querida, você estava tão doente, o que você está fazendo de pé brincando? Daí a neta disse: ué, vovó, a senhora não foi atrás de um médico? Pois bem, ele veio aqui. Ele estava de branco, ele era tão bonito, vovó. E ele colocou a mão na minha cabecinha e disse que eu ficaria curada. Ele só pediu para avisar a senhora uma coisa, vovó. Ele deixou a chave embaixo do tapete vermelho onde a senhora pediu. Ou seja, a oração ela é independente de palavras eloquentes. Ela é independente do tempo em que você demore para orar. Deus está interessado no seu coração. Agora no versículo 18 a 20, para nós caminharmos ao fim. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos e nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo, e tomou também todos os seus rebanhos dos amalequitas. E os seus soldados o conduziram à frente dos outros animais, dizendo: esses são os despojos de Davi. O versículo 9 diz que os 600 homens foram junto com ele na guerra. Foram juntos com ele para trazer de volta as suas famílias. O texto não diz como os 600 homens que há pouco tempo estavam querendo matá-lo, compraram de novo a ideia de Davi. Vocês percebem? Nós lemos alguns versículos atrás que eles queriam apedrejar Davi. E alguns versículos à frente diz que todos foram com Davi. A situação estava caótica, estava terrível, mas Davi não parou para reclamar, Davi não retrucou as ofensas. Davi, ele orou a Deus. E os homens estavam com ele de novo. Ou vocês acham que Davi foi nos 600 homens, um por um, convencendo: olha, eu não sou tão ruim assim como você pensa. Você não quer ir mais uma luta comigo? Vocês acham mesmo que Davi foi falar um por um? Não tinha tempo, a sua família tinha sido levada como prisioneira. Mas quando alguém se derrama perante ao Senhor, pedindo ajuda porque não sabe mais o que fazer, Deus ele transforma o coração de 600 homens que estavam querendo matá-lo e agora estavam apoiando ele nessa batalha. Tem uma frase muito importante que diz que agir sem orar é loucura. E orar e não agir é omissão. Para agir nós temos que orar. Mas a oração não exclui a sua ação.
Lute pela sua família com atitudes também. Davi, ele orou a Deus e foi. Sim ou não? Ou ele apenas orou e ficou orando e acabou ali? Não. Ele foi. Ele teve uma atitude. Deus garantiu para Davi a vitória, não garantiu a ausência de batalhas. Vocês percebem que Deus prometeu para Davi: você vai trazê-lo de volta. Mas não prometeu que não haveria batalhas. Irmãos, isso mostra que todos nós temos as nossas batalhas. Dentro da nossa casa, na nossa família, todos nós temos as nossas batalhas. Mas Deus já nos prometeu a vitória. Apenas tenha atitudes diferentes. Vocês percebem que Davi, ele não deixou nada na mão dos inimigos? Vocês perceberam o que o texto disse? Que não ficou nada para trás. Nada. Tudo. Ele tirou da mão dos inimigos. O que de dentro da sua casa está na mão do inimigo? Não aceite menos do que a vitória de Deus dentro da sua casa e dentro do seu lar. Qual brecha você tem dado para que o inimigo venha roubar algumas coisas de dentro da sua casa? Todos nós precisamos nos conscientizar e mudar alguma coisa em relação aos nossos familiares. Eu preciso. Será que muitas vezes acabou os momentos juntos? Será que muitas vezes acabou a paciência com o seu familiar? Será que muitas vezes acabou a alegria de estar no lar? Será que não existe mais pelo menos um abraço entre você, seus filhos, sua esposa, seu marido? O que o inimigo tem roubado de dentro da sua casa? Davi, ele perguntou a Deus o que fazer e Deus disse: vá atrás que você vai retirar tudo que o inimigo levou de você. Eu te dou a vitória, eu garanto a vitória, mas vá, tenha atitude, tenha ação. Essa noite eu refleti muito sobre o que eu preciso mudar dentro do meu lar. E cheguei a várias conclusões. E cada um de nós temos que pensar o que nós temos feito dentro do nosso próprio lar. Lute pela sua família. Com oração, com lágrimas, mas também com atitudes. Pois a família, ela é uma instituição criada por Deus. E pode não ser perfeita, mas ela é a sua família. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, por essa mensagem, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor prioriza as famílias. O Senhor criou a família. Te agradeço porque nós temos uma família e podemos lutar por ela. Que o Senhor nos dê ânimo como o Senhor deu a Davi. Que o Senhor nos dê confiança como o Senhor deu a Davi. Pois ele também estava com medo. Pois ele também estava numa situação complicada. Mas que para aqueles que vivem um momento difícil familiar, que o Senhor possa revigorá-lo, Pai. Que o Senhor possa dar força, novo ânimo. E que nós possamos usar as armas corretas, Pai. Muitas vezes brigar e discutir nem sempre adiantará, Pai. Mas que o Senhor possa intervir com a tua mão poderosa. Que o Senhor possa receber a nossa oração e a nossa súplica, Pai. E intervir em nosso favor. Porque sabemos que o Senhor já transformou tantas e tantas famílias. E com a nossa não será diferente, em nome de Jesus. Que esse mês nós possamos falar sobre a família. Que nós possamos refletir sobre ela. Pois uma igreja forte e unida é uma igreja com famílias fortes e unidas. Pois nós somos uma família do Senhor. Muito obrigado, que o Senhor venha cravar essa mensagem em nosso coração. E que nós possamos levar dia a dia esses ensinamentos que o Senhor nos trouxe para dentro de nossa casa. E que nada fique na mão do nosso inimigo. Pois o Senhor já nos garantiu a vitória, agora nós temos que lutar com as armas corretas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém?